Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre produtividade na logística. Então, abaixo aqui do vídeo, pessoal, tem um ícone escrito Valeu. Se os vídeos do canal de logística são importantes e ajudam você, clique no Valeu, deixe seu comentário, dê seu apoio ao canal, porque é importante para continuarmos desenvolvendo novos conteúdos. Então, nesse vídeo a gente vai estar fazendo uma introdução, explicando um pouquinho, então, o que é a produtividade, o que significa produtividade, qual é o conceito de produtividade. E depois, então, vamos falar dos principais controles de produtividade na logística. A operação logística, pessoal, ela é um processo, ela é uma atividade composta por dezenas de etapas, por dezenas de processos, e que movimenta milhares de caixas, milhares de unidades diariamente. Para acompanhar, então, essa complexa movimentação, para acompanhar toda essa movimentação, é fundamental dispor de controle. Aquilo que a gente chama de KPIs, que é os Case Performance Indicators, do inglês indicadores chaves de desempenho, e esses KPIs, esses indicadores de controle, eles vão ajudar a acompanhar o andamento dessas atividades, acompanhar o desempenho das equipes, e a própria capacidade de atingimento dos objetivos, de atingimento das metas. E um desses controles, são aqueles controles, são aquelas métricas relativas à produtividade. O objetivo aqui do vídeo, então, pessoal, é falar um pouquinho sobre a medição da produtividade operacional, então, procurando demonstrar fórmulas ou demonstrar relatórios que possam ajudar a empresa, possam ajudar a liderança e as próprias equipes a entender, a compreender aonde é que elas estão naquele momento, e aonde é que elas podem e devem chegar em relação às suas metas e aos seus objetivos. E o que é, então, pessoal, o que é essa produtividade? A produtividade, ela é definida como a relação entre a produção e os fatores utilizados na produção. A produção, como é que os bens, como é que os produtos são fabricados, como é que as mercadorias são produzidas. E os fatores de produção são definidos como as pessoas, as máquinas, os materiais que são utilizados na produção. A produtividade também, pessoal, falando em conceito e entendimento, a produtividade ela é uma medida de eficiência de um determinado processo, por exemplo, de uma determinada empresa, de um determinado setor, de uma determinada filial. E a produtividade ela é calculada medindo o número de unidades ou o número de caixas produzidas em relação às horas de trabalho dos colaboradores. A logística, ela está constantemente sob pressão, tanto para aumentar a produtividade, para aumentar a qualidade, ao mesmo tempo que necessita reduzir custos, mas precisa garantir o nível de serviço. Então olha o desafio, e olha a necessidade de controlar a produtividade, não descuidar da qualidade, não adianta fazer mais rápido e fazer pior, fazer errado. A produtividade, pessoal, ela trata da capacidade de fazer mais produção com menos recursos. Usando, como é que eu faço isso, pessoal? Como é que é uma mágica? Não existe mágica na logística, Para mim ter mais produtividade, a empresa vai ter que investir em novas tecnologias, ou eu vou ter que mudar um processo, qualificar, melhorar o meu processo, ou mesmo motivar as minhas equipes de maneira diferente. Dentro da logística, existem diversos controles de desempenho, aqueles KPIs que a gente falou, que são utilizados, mas dentro da logística principalmente, a gente utiliza KPIs e utiliza indicadores, principalmente
na área financeira, né, para medir as vendas, para medir as linhas, né, do DRE, né, que é o demonstrativo de resultados do exercício, né, para medir as despesas, para medir as receitas, o lucro, por exemplo. Ou eu posso também ter medições de qualidade, né, a precisão, a qualidade, a acuracidade dos meus estoques, né, a qualidade dos processos, por exemplo, né, medir a qualidade da minha separação, né, da minha armazenagem, da minha expedição, por exemplo. Eu posso ter KPIs, eu posso ter indicadores na área de recursos humanos, por exemplo, como engajamento, como turnover, como absenteísmo, que são importantes hoje em dia. E eu posso também, então, medir a produtividade, né, que é uma medição individual, né, ou mesmo uma medição de um determinado processo, por exemplo. Então vamos ver, né, pessoal? Vamos ver o que são esses controles de produtividade. E para atender a produtividade na operação, como a gente falou, né, desde o início do vídeo, é importante buscar métricas em todos os setores e, particularmente, ter um controle da produtividade total. Então aqui a gente vai exemplificar, por exemplo, a gente sempre fala aqui no canal, né, pessoal, que a logística ela é dividida em 4 grandes áreas, né, que é o recebimento, a armazenagem, a separação e a expedição. Então a gente vai ver um exemplo em cada uma dessas 4 áreas e também o exemplo que a gente utiliza bastante aqui no canal, que é a métrica, né, que é o controle da produtividade total. Ok? Vamos começar com a produtividade total, então, pessoal. A produtividade total, né, também conhecida como all-in do inglês, é tudo incluído, por exemplo, né, ele é um ótimo indicador. Eu gosto muito desse indicador porque ele dá uma ideia do desempenho de toda a operação, considerando o total de colaboradores envolvidos, por exemplo, num centro de distribuição, num depósito, numa empresa, quer sejam aqueles colaboradores que movimentam caixas ou mesmo aqueles que executam tarefas administrativas. Então, a fórmula da produtividade total, como a gente vê abaixo aí, né, pessoal, é o total de caixas processadas, e aqui caixas processadas são caixas, as caixas, todas as caixas recebidas, todas as caixas expedidas num determinado período, então caixas recebidas, mais caixas expedidas, sobre o total de horas trabalhadas. Total de horas trabalhadas aqui de todos os colaboradores. Ok? Um segundo exemplo, então, a gente já começa a falar no recebimento, que é a primeira grande atividade, a primeira grande etapa da logística, né? O recebimento é uma atividade importante, pois quanto mais ágil ela for, mais rapidamente os produtos vão estar no estoque, né, atendendo os pedidos. A gente fala muito hoje em dia, né, pessoal, na expedição, que a expedição é importante, porque tem que entregar o produto para o cliente e tal, mas o recebimento também é tão importante quanto a expedição, porque não adianta, né, eu ser rápido na expedição se eu deixei de receber lá atrás o produto. Ou se eu recebi e não armazenei, não confirmei, por exemplo, ou deixei de receber, ou agendei para um outro dia. Então, a eficiência do recebimento vai ajudar também na precisão e no atendimento do cliente lá na expedição. Então, nesse caso, um cálculo importante, não é a medição do tempo de permanência do fornecedor, não é, do veículo do fornecedor, dentro da unidade logística, né, dentro do depósito, dentro do centro de distribuição, porque vai indicar a eficiência de todo o processo de recebimento. Então aqui é um relatório, não é? O relatório que deveria pegar, né, o horário que o fornecedor entra na portaria, entra no centro de distribuição, ou o horário do agendamento, o horário do início da agenda daquele fornecedor, até o horário que ele sai na portaria com toda a documentação, com os canhotos de nota fiscal, com toda a documentação liberada, assinada e carimbada. Normalmente, uma média do mercado, é considerado que uma média de todos os fornecedores, uma média de 3 horas e meia, é um bom número, como meta, como objetivo.
Uma terceira métrica aqui é a produtividade da armazenagem, né? Então, dentro da armazenagem pode existir várias opções, mas uma das mais indicadas para controlar a produtividade propriamente dita, né, pessoal, é a produtividade do operador de empilhadeira. O operador de empilhadeira, eles vão ditar o ritmo da operação, né, dentro de um centro de distribuição. O ideal aqui, não é, pessoal, claro, dependendo do processo de cada empresa, mas se os operadores de empilhadeira, se eles fazem tanto movimentação de armazenagem, de guarda, como de expedição, como de saída, né, o interessante aqui então é considerar, né, aqui também é um relatório, né, que tem que ser gerado por operador, né, o total de pallets movimentado por hora trabalhada. Né. Quantos pallets um operador de empilhadeira ele guarda ou ele retira, né, da estanteria porta-pallet por hora. Né? Então é um relatório também que não pode faltar, né? É um relatório que tem que estar presente no dia a dia de uma operação. Um quarto relatório, né? Uma quarta métrica de produtividade é a separação. Né? Então, certamente aqui é o controle que tem que ser mais utilizado, né? O controle mais conhecido, né, na logística, né? Porque a separação é uma atividade muito dinâmica, é uma atividade complexa, devido principalmente à unitização do processo. Né? No recebimento, normalmente eu recebo pallets, né, compostos com uma grande quantidade de caixas. Já na separação não, eu tenho que ir lá e buscar no picking, caixa a caixa, unidade a unidade, por exemplo, tornando essa tarefa complexa e que utiliza também uma maior quantidade de pessoas. Não é? E também a separação é aquela atividade que representa o maior custo dentro da logística, principalmente pela complexidade e pelo número de pessoas. E aqui também tem que ser um relatório, né, pessoal? Então, total de caixas separadas por hora trabalhada de cada separador, de cada profissional que atua, né, na separação de mercadorias. E um quinto, né, uma quinta métrica de produtividade, né, aqui já na expedição. Então, a expedição, pessoal, é aquela etapa final da logística. Né, e ela é uma das mais importantes, porque ela é aquela etapa que está mais próxima do cliente. A expedição, ela é também bastante influenciada pela eficácia das etapas anteriores. Então, existem muitos controles que podem, que deveriam, né, e que devem ser feitos na área de expedição, principalmente de qualidade, por exemplo, mas um que não pode faltar, não é a performance do nível de serviço, controlar o meu nível de serviço, controlar o nível de serviço da operação, né? O que eu defini para o meu negócio, o que eu defini para a operação, né? Qual é o prazo que eu dou para o meu cliente? Eu vou entregar os produtos em 12 horas, em 24 horas, em 48 horas, em 72 horas? Né? Então aqui também, não é uma fórmula, né? Os pedidos entregues dentro do prazo, que é o total de pedidos entregues no prazo, dividido pelo total, né, pela quantidade total de produtos entregues. Ok? Pessoal, então, obrigado pela participação nesse vídeo. Procuramos falar principalmente sobre métricas de produtividade operacional dentro da logística. Ok? Muito obrigado.